Abra sua Bíblia comigo, por favor. É aquilo, né? A gente vai crescendo, aí a gente vai pensando. Daqui uns dias a gente não vai conseguir mais fazer a entrega de diploma aqui no culto, né? Mas Deus vai dando graça. 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Essa manhã eu quero começar, que vai se tornar uma série sobre ressurreição. É um tema bastante profundo, né? Ele tem muito conteúdo, tem muita coisa para a gente conhecer. E hoje eu vou dar uma introdução. Eu vou falar com os irmãos, ministrar o coração dos irmãos a respeito da ressurreição e por que nós precisamos de crer nela, tá? Hoje eu não vou entrar precisamente no dia da ressurreição. Hoje eu quero colocar sal na boca dos irmãos a respeito desse assunto tão pertinente, tão profundo, que talvez passa despercebido. Eu percebo que hoje eu estou estudando muitos livros, lendo bastante a Bíblia, livros, e eu encontrei um livro de Charles Spurgeon, que era conhecido como o príncipe dos pregadores, a respeito de ressurreição. Isso, lá em 1800, o Charles Spurgeon, né, século XIX, lá, ele retrata nesse livro que escreveu, que ele se impressionou quando ele resolveu procurar um material a respeito de ressurreição, e na época ele não encontrou nada. Diz que ele foi nas livrarias buscar esse conteúdo e não encontrou, e ele diz até que buscou um autor que ele gostava muito, que é John Wolfe, que escreveu um livro muito conhecido, se tornou um best-seller e um dos livros que os reformados aclamam como um dos mais importantes, que é A Morte da Morte na Morte de Cristo. E ele disse que ele procurou esse autor, que era um erudito muito conhecido da época, e mesmo ele não encontrou material a respeito de ressurreição. Então já faz alguns dias que eu estou estudando. Então essa manhã eu quero dar início, queria que você prestasse bastante atenção, né? Que vai fazer toda a diferença. Nós precisamos de voltar a alguns fundamentos que vão fazer com que a nossa vida ela volte ao equilíbrio. Tem muito cristão com a vida desequilibrada, e a gente precisa de ajustar segundo o padrão, segundo a bússola, né? Segundo o caminho, que é Jesus. Então vou pedir para você baixar sua cabeça, você faça uma oração, primeiro por você e depois por mim, pedindo para que essa palavra fale ao seu coração, se abra de verdade. Eu não sei se você já conseguiu fazer isso até agora, se você já chegou no culto ou não, mas se ainda não, peça para o Espírito Santo falar contigo. Se tiver com o teu coração pesado, alguma coisa, preocupação, deixa ela lá, e peça para o Espírito Santo ministrar o seu coração, falar contigo essa manhã. E depois, por favor, ore por mim, peça para que o Senhor use a minha vida como instrumento nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo aquilo que já foi feito, realizado nessa manhã, pelas orações, pela adoração, cantada, dançada, orada. Quero te agradecer, Deus, pelos irmãos que estão aqui. Quero te louvar, Deus, por cada família, por cada lar aqui representado. Espírito Santo, tens liberdade de trabalhar no nosso meio.
Fala ao nosso coração, segundo a tua palavra, em o nome de Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 1, a gente vai ler bastante Bíblia nesses dias, então fique preparado. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Perceba que Paulo está dizendo que se não for para crer direito, crer da forma certa, crer naquilo que ele vai explicar a partir daí, é crer em vão. Nós precisamos de compreender que de repente você precisa de analisar e avaliar a tua fé, se a tua fé está na coisa correta, se está no ensino correto, na base correta, no fundamento correto. Porque hoje nós temos um problema sério das pessoas, elas têm fé na fé. Não pode ter fé na fé. O que é ter fé na fé, pastor? Aquelas pessoas dizem, não, eu tenho fé, mas tem fé no que? Não, tenho fé que vai acontecer. Mas no que e por quê? Ah, porque Deus vai fazer, mas Deus vai fazer por quê? Então, Paulo ele começa falando assim, olha, se vocês precisam de crer naquilo que eu vos ensinei, e daquilo que me ensinaram. Ele começa a dizer assim, me ensinaram e eu ensinei vocês. E vocês têm que crer no que eu ensinei, naquilo que eu fui ensinado, para que a fé de vocês seja uma fé que vale a pena, para que vocês não tenham crido em vão. E ele continua, porquanto que primeiramente vos transmiti, foi o que também recebi, que eu acabei de dizer. Paulo diz que ele recebeu o que foi transmitido para ele, ele entregou. E o que é que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Paulo se converteu, indo para Damasco, ou saindo de Damasco, na estrada de Damasco, provavelmente, Jesus já havia sido morto e ressuscitado entre 1 a 3 anos, já tinha acontecido isso. Depois que Paulo se converteu, que ele teve essa experiência, ele permaneceu os 15 dias com Pedro. Depois, ele foi para uma outra localidade, e ficou mais 3 anos. Depois ele voltou, e encontrou de novo Pedro e Tiago. Você vai ver esse relato em Atos, em Gálatas. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso, que ele vai então a esses homens, e ele recebe desses homens o que esses homens vivenciaram, porque Pedro e Tiago, eles foram testemunhas oculares, eles andaram com Jesus, eles foram ensinados por Jesus, eles viram, eles acompanharam, eles estavam lá quando Jesus foi preso, eles estavam lá quando ele morreu, e depois eles foram testemunhas oculares da sua ressurreição. E quando ele diz assim, olha, o que eu recebi eu vos
transmito, ou que me foi transmitido, eu vos entrego. E perceba que ele vai dizer assim, ó, o que é que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Agora, uma das coisas que eu e você precisamos de entender, é que naquela época a maioria das pessoas eram analfabetas, elas não sabiam ler. Boa parte delas, o ensino era feito através de transmissão oral, era contado o que se aconteceu. É por isso que você vai encontrar, como se fosse aqui, a repetição aqui, para guardar, para que você, é sabido, que quando você quer guardar uma coisa, se você transformar em música, ou se você transformar em poema, você guarda mais, sim ou não? Quem sabe disso? Tipo assim, eu conheço todos os livros da Bíblia, porque eu aprendi a cantar música. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. E quando não tinha Bíblia online, que a gente ia abrir a Bíblia, né, pastor Francisco, lá na Presbiteriana, que o Zecão era pequenininho, só no corpo, a gente, Tiago, aí você, Mateus, Marcos, João, tomando conta, Tiago, você cantava rapidinho, porque você guardava. Então uma forma que se era achado de você guardar, tanto é que um dia eu vi um camarada ensinando química, cantando. Quem já viu isso aqui no YouTube? O cara ensinando química cantando. Então é por isso que você vai encontrar aqui, ó, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que Ele foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Olha o que Paulo está dizendo. Ei, sabe o que eu aprendi? Sabe qual que é o fundamento para que a fé não seja vã? É que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Esse é o fundamento da fé. Se não acreditar nisso, nessas três coisas, você está crendo em qualquer coisa, menos no Evangelho. E hoje, por conta da água que estão colocando no vinho, daqui é uma expressão simbólica, tá, irmão? Tem muita gente chegando na igreja e não sabe. Se eu descesse aqui e começasse a pensar, por que você tem certeza da sua salvação? Sei lá, hoje eu tenho, eu estou aqui na igreja, né? Sei lá, essa semana foi, até que não fiz tanta coisa errada, eu acho que se eu morrer eu vou. Então, não entendeu nada. Não é isso. A nossa fé, ela precisa de ser fundamentada. Fundamentada, sabe o que é? O alicerce para mim colocar a minha vida, o alicerce para mim viver a vida, para eu viver a vida, o alicerce para que eu possa construir tudo na minha vida está nesse fundamento. O alicerce para me casar, para criar filhos, para viver, para fazer tudo, está baseado nesse fundamento. Qual é? Que eu fui salvo porque Jesus encarnou, viveu, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E vai me ressuscitar um dia. Então Paulo está dizendo. E aí agora então ele começa a dar argumentos da ressurreição. E ele diz, e foi sepultado, versículo 4, ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12.
ele vai fazendo uma linha cronológica. Claro que não muito correta, porque a primeira pessoa a quem Jesus apareceu ressuscitado, ressurreto, foi a Maria, de João 20. Ela não sabia, os apóstolos tinham vindo, voltado, de repente ela está lá querendo o corpo do mestre. E isso, quando a gente vai lá, e nós vamos domingo que vem, ou no outro, nós vamos lá para destrinchar João 20, e você vai perceber que ninguém entendeu nada. Os discípulos de Jesus não entenderam, as mulheres que andavam com Jesus, ninguém entendeu nada. Só depois que o Espírito Santo vem, é que eles entendem. É impossível compreender Deus sem ação do Espírito Santo. Esse é assunto para outro dia. E aí ele começa, apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Do que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando a respeito de quando, nos 40 dias em que Jesus, depois da sua ressurreição, ele foi aparecendo a algumas pessoas, mas teve um dia que ele apareceu para todo mundo, quando ele foi assunto ao céu, a sua ascensão. Mais de 500 pessoas viram esse evento. Jesus em carne e osso, outro tipo de corpo, mas carne e osso. E quando ele vai subindo aos céus, 500 irmãos viram. E Paulo está dizendo, e só para você ter uma ideia, para mim voltar à questão cronológica, quando Paulo está escrevendo essa carta aos primeiros Coríntios, pastora Lisa, provavelmente já tinha se passado de 20 a 25 anos depois da morte de Jesus e ressurreição. Então quando Paulo está escrevendo isso daqui, já se tinha passado provavelmente de 20 a 25 anos do evento da ressurreição. Tanto é que Paulo vai dizer, uns já morreram, porque ele está falando aqui, ó, alguns já descansaram, já estão adormecidos, e outros estão vivos até hoje. Pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição, da aparição de Jesus, ainda continuavam vivos, mas alguns já tinham morrido. É o que Paulo está dizendo aqui. Está comigo aí, meu irmão? Amém? Muito bem. A minha oração é que enquanto eu ministro ao seu coração, o Espírito Santo ministre para você, que Ele trabalhe dentro de você. Irmãos, a minha oração essa semana foi: Deus precisa de trazer fome da palavra aos homens e mulheres. As pessoas têm que vir para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. Quando a gente entender isso e viver isso, nós vamos estar vivendo um avivamento. Bora lá. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu igualmente a mim, como um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Paulo está dizendo, e ele está testemunhando algo extraordinário. O que é? Paulo não estava com aqueles 500, quando Jesus é assunto ao céu, porque ele vai se converter só depois, mas ele testemunha, mas eu também o vi. Os apóstolos viram, os 12 viram, os 500 pessoas viram, muita gente viu, mas ele está dizendo, mas eu também vi. Porque é interessante que no livro de Atos, um dos requisitos para que fosse levantado um apóstolo para tomar o lugar de Judas, que tinha falecido, é que essa pessoa tinha que ser escolhida, e que uma das coisas que ela tinha que ter, é que ela tinha que ter visto Jesus ressurreto. Então ele escolhe Matias, e qual que é? Esse que vai ocupar o lugar de Judas, precisa, é necessário, que ele tenha visto
ou tinha e tenha tido uma experiência com Jesus ressurreto. E eu fico pensando, por que será que foi essa exigência? Nós vamos ver lá na frente depois. Mas pela graça de Deus, versículo 10, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, é isso que pregamos, e é nisso que creste. Perceba que Paulo está resumindo o que todos os discípulos, e o que ele também fazia, exatamente nesse fundamento. Qual é o fundamento que Paulo está falando aqui? E ele está falando isso de uma forma inegociável. É que Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Não se negocia isso. Versículo 12. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que algum de vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Interessante isso aqui. Por que Paulo está falando isso? Me dê sua atenção. A igreja de Corinto, ou a cidade de Corinto, era uma cidade metropolitana. Era uma cidade que tinha portos, era uma cidade, hoje era uma capital, muito agitada, cheio de negócios. Tudo que se negociava, geralmente, e até hoje, é em cidade portuária. E Corinto era uma cidade portuária, então tinha muita gente, mas Corinto também era uma cidade que ela tinha muita influência grega, helenista, dos filósofos gregos, Platão, Aristóteles. E quando Paulo está escrevendo a Corinto, porque ele sabia que aquelas pessoas que tinham se convertido ao Evangelho, ao cristianismo, muitos vinham desse tipo de ensino, do tipo da cultura grega. E a cultura grega, ela não aceitava que existia ressurreição. Por causa desses filósofos, eles acreditavam na imortalidade da alma. Mas como que eles acreditavam? De que, na verdade, o corpo é algo muito ruim. A alma é aprisionada no corpo. E quando a pessoa morria, na verdade, ela passava para um plano melhor. Ela era aperfeiçoada, porque ela se livrava desse corpo, que eles falavam que era mal. Que também os estoicos defendiam isso. Agora, tanto que quando você vai lá em Atos capítulo 17, quando Paulo então faz o seu famoso sermão ao Deus desconhecido, ou o Deus desconhecido, que ele prega lá no Areópago, que era o lugar onde os filósofos discutiam os seus conhecimentos. Quando eles paravam para ouvir Paulo, e você vai lá, você vai perceber que Paulo, ele começa a decorrer a respeito do cristianismo, todos eles estão prestando atenção em Paulo, e Paulo vai falando, e eles vão ouvindo interessados. Mas quando Paulo fala que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, acaba. Eles perdem o interesse na hora. Eles falam, tipo assim, não entrava na cabeça deles, tanto que eles falam, a respeito do que você está falando, nós vamos te ouvir um outro dia. E uns zombam dele, poucos acreditam, mas quando Paulo fala a respeito da ressurreição, os gregos não querem ouvir mais. Por quê? Porque eles não acreditavam, era uma bobagem para eles aquilo ali. É por isso que então, Paulo vem, essas pessoas que eram ensinado isso nas escolas, era transmitido isso daí nas conversas. Paulo então agora ele está dizendo, porque há entre vós, ora,
se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele está falando, porque essa é a nossa mensagem. Como é possível que alguns entre vós, afirmais que não existe ressurreição? E ele vai falar aqui de um outro assunto. Qual que é? Até existia pessoas, cristãos, que acreditavam na possibilidade, e até acreditavam, que Jesus tinha ressuscitado. E Paulo então está dizendo, olha, se nós proclamamos que Jesus ressuscitou, como algum dentre vós não acredita na ressurreição? Você perceba que é outro assunto. Uma coisa é Jesus que foi ressuscitado. Outra coisa é crer na ressurreição, porque Paulo não estava só falando de que Jesus tinha sido ressuscitado, mas que também os seus filhos, aqueles que creem, também serão ressuscitados. Alguns da época da igreja de Corinto, como eu disse, até acreditavam que Jesus, como Deus, tinha ressuscitado, mas não acreditavam na ressurreição dos justos, ou não acreditavam na ressurreição de ninguém, só de Jesus. Aí então Paulo veio dizer, como vocês podem dizer que se Cristo ressuscitou, não há ressurreição? Apesar que quando a gente vai também para os judeus, existiam os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam, mas os saduceus não acreditavam. Tanto é que quando Jesus vai ter uma conversa com eles, fala, vocês não sabem do que vocês estão falando. Porque aí eles pegam e até colocam sobre Jesus uma questão. Mas como pode haver ressurreição? Por quê? Porque havia uma lei naquela época, em que quando um homem casava com uma mulher, e esse homem não gerasse descendência, não tivesse filhos com ela, e ele morresse, um outro irmão viria e assumiria aquela mulher, para que ela gerasse descendência. E se aquele outro irmão também não tivesse, um outro irmão assumiria. E aí então eles dizem assim, e se uma mulher teve 2, 3, 4 maridos nessa questão, e quando chegar no céu, de quem que ela vai ser mulher? Aí Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão falando, porque lá no céu não se casam e não se dão em casamento. Eu não sei se isso é uma boa notícia, ou se é uma má notícia, mas eu não quero arrumar problema para ninguém, cada um guarda dentro de si o que achou, né? Mas o que eu quero afirmar aqui, é que havia então naquela época até uma discussão. Eu estou vendo gente feliz até agora de saber que lá no céu não vai ter casamento. Segura, irmão. Segura, irmã. Senão você não vai almoçar direito. Meu irmão estava tão focado. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo o Cristo ressuscitou. Agora preste atenção, caminha comigo aqui. E se Cristo não ressuscitou, presta atenção. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente improdutiva a vossa fé. Deixa eu falar uma coisa, olhe para mim, por favor. No que está fundamentada a sua fé? A sua fé está fundamentada na onde? Na onde que faz você falar que é um cristão? O que te faz dizer e crer que você é um cristão? Porque você vem na igreja? Porque você tem a carteirinha de membro? Não, que nós não tem carteirinha. Porque você nasceu no berço cristão e você não conhece outra fé? Porque você acha que é certo? Porque o pessoal é legal? O que fundamenta a tua fé? Você pode, se você tivesse que responder isso para alguém, o que fundamenta você ser um cristão? O que faz você não sair para fazer tudo aquilo que você deseja fazer? Porque tem muita coisa, irmão. Tem um monte de coisa que a gente gostaria de fazer, a gente não faz por quê? Porque a gente entende que está errado, tá? Mas é errado por quê? Baseado no que é errado? Pastor, é baseado na minha fé, baseado no que eu creio, tá bom? E no que você crê?
Você já parou para pensar? Sabe por quê? Porque tem muita gente que está frequentando igreja, mas não sabe nem por que está frequentando igreja. Tem muita gente falando que é cristão, mas não sabe nem por que é cristão. E tem muita gente que na verdade acha que é, mas não é. Aí Paulo está dizendo que o fundamento da pregação dele, a base, aonde ele pisa, gente, você sabe por que eu prego? Eu prego porque Jesus ressuscitou. A minha fé, o meu fundamento, o que me sustenta, o que me dá base, o que me faz ficar firme, é que Jesus ressuscitou. É isso que ele está falando. E ele diz, e a fé de vocês precisa de ser fundamentada nesse princípio. Jesus ressuscitou. É isso que Paulo está falando. Pior que isso, de ter uma fé vã e pregar à toa, ele está dizendo, seremos considerados, se Cristo não ressuscitou, seremos considerados como falsos testemunhos de Deus. Por quê? Contra ele testemunhamos que ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou. Paulo começa a argumentar, se vocês não acreditam que haverá ressurreição dos mortos, é porque Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, nós estamos falando que Deus é mentiroso, porque nós estamos dizendo que ele fez algo que ele não fez. Ele está dizendo, complica tudo. Nós estamos sendo testemunha contra Deus, porque estamos falando que ele fez uma coisa que ele não fez. E se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Agora presta atenção. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado, versículo 16. 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. Você percebe que se a tua fé não estiver sustentada na ressurreição de Jesus, ela não serve para nada? Sendo assim também, voltando, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não serve para nada, e continuais a viver em vossos pecados. Ei, presta atenção. Se você não crê naquele fundamento, lembra daquele primeiro fundamento? Que Cristo morreu e foi sepultado, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e foi sepultado e ressuscitou, para nos dar vida. Esse é o fundamento. Agora ele está dizendo, agora se Cristo não ressuscitou, então nós continuamos no pecado, nós continuamos perdidos, não resolveu nada. Versículo 18, sendo assim também, os que dormiram em Cristo, estão perdidos. O que ele está falando? Quem morreu crendo nisso, está perdido, creu à toa. Ei, irmão, sem a ressurreição de Cristo, o Evangelho desmorona, cai, não sobra nada. Todo o fundamento, toda a nossa fé, toda a nossa crença, em tudo que acreditamos, em tudo que entendemos que vamos viver, tudo aquilo que somos, cremos e vamos viver, está fundamentado numa coisa só: o que Jesus Cristo viveu, morreu, mas ressuscitou. Isso tem que ser algo gravado, tatuado no meu espírito, na minha alma. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, eu sempre citei esse texto e já falei ele em várias ocasiões, em várias ministrações, mas eu quero aplicar ele hoje dentro do contexto. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita, 19,
2 Coríntios 15, 19. Se a nossa, nós que... 1 Coríntios foi para Romanos. 1 Coríntios 15, 19. Vamos lá para o povo. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. E eu vou parar, dar uma estacionada aqui, meu irmão, desce do ônibus, vamos tomar uma água, vamos sentar na sombra agora e vamos conversar. Desceu? Vamos conversar um pouquinho. Esperança é aquilo que eu espero. São sonhos, desejos, vontades. Esperança. Agora vamos entender o que está dizendo. Se a nossa esperança, se aquilo que eu espero, se aquilo que eu aguardo de Cristo, do que Ele pode fazer por mim, do que Ele é, do que Ele conquistou, do que eu vou viver, se tudo isso, se o anseio, se o que eu aguardo de Cristo, a esperança, a fé, e aí ele vai ser muito, muito incisivo, se limita ou cessa naquilo que o mundo pode dar. Então ele está falando, se a esperança que você tem nesse Deus chamado Jesus, se tudo que você aguarda da sua fé, se tudo que você vive, que você decidiu viver em fé, se limita ao que você pode conquistar nesse mundo, o que diz o final do versículo? Por favor, 1, 2, 3. Pedi para você ler, para você não falar que é eu que estou te falando isso. Vamos fazer um teste? Cada um assim agora? Cada um por si? O que você espera que Jesus faça por você? Teu coração, suas conquistas, aonde você quer chegar, transcende essa terra? Ou não? Ou você é o Jesus que vai te dar viagem, é o Jesus que vai te dar carro, é o Jesus que vai te dar casa, é o Jesus que vai te dar um marido, é o Jesus que vai te dar uma esposa, é o Jesus que vai te dar um filho, é Jesus que vai dar faculdade para os seus filhos, é Jesus, é a fé que eu tenho de morar numa outra nação, é a fé que eu tenho de viver um ministério relevante, é a fé que eu tenho de aposentar, é a fé que eu tenho da minha empresa prosperar, que fé? É tudo aqui? Está nessa esfera? O que você espera transcende esse mundo ou não? Enquanto eu falei, você percebeu que tipo de vida, de fé que você está vivendo, desde quando você decidiu andar com Jesus até hoje? A tua fé transcende essa barreira, esse muro desse mundo ou não? Porque aí a gente vai entender aquela palavra da Ana Júlia, algumas quintas-feiras atrás, peregrinos de uma vida, dessa vida, de que na verdade nós estamos andando aqui, nós estamos vivendo aqui, mas nós não somos daqui. Essa aqui não é nossa terra, esse daqui não é o nosso destino, essa não é a nossa vida, não é o nosso futuro, não é a nossa última parada. Mas eu quero dizer que a maioria dos cristãos, infelizmente, não consegue enxergar uma vida pós essa vida. A esperança se limita ao que o mundo pode dar. É por isso que tem um monte de crente depressivo, decepcionado, um monte de crente que está achando que não vale mais a pena servir a Jesus, é um monte de crente que simplesmente tem se entristecido. Sabe por quê? Porque a tua fé não transcende esse mundo.
Lamento te dizer. Sabe aquela canção que a gente gosta de cantar bastante? Sol aí. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Para um pouquinho, ei, o amanhã não é o amanhã de amanhã, é o amanhã da vinda vindoura, é o amanhã da vida que vai chegar, gente. Não é o amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Não é o amanhã 2026. Não é o amanhã 2027. Não é o amanhã 2030. Não é o amanhã. Não, é o amanhã depois que eu fechar esses olhos e encontrar Ele. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive. Olha lá, temor não há. Ei, o medo tem que ir embora. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ei, consegue entender? Não é um amanhã que vai ser melhor, não. Eu não quero que seu amanhã seja pior. Mas cristãos continuam morrendo de câncer. Tem cristão que vai viver violência. Eu me lembro que alguns anos atrás, num acampamento de jovens, de adolescentes, entrou uma quadrilha de marginal e estupraram várias meninas. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Esse homem que escreveu isso, ele foi decapitado. Ele foi jogado numa masmorra, numa salinha de 2x2, com mofa e goteira. Passou a vida pregando, liberando os milagres e a vida de Jesus. Sentou em palácios, conversou com reis, mas viveu o perigo de salteadores, naufrágios, açoites. Sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. Porque ele sabia que Jesus estava vivo. É por isso que ele vai dizer: porque eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Nessa época, irmão, você acha que o Lula está deixando difícil? Você acha que o STF está ficando difícil? 100% das pessoas que estão aqui tem mais do que precisa para viver. Não tem nenhum pobre miserável no meio de nós. Todos nós temos com excesso. Chamamos de necessidade o que nunca foi necessidade. É por isso que nós vamos ter que prestar conta de cada centavo, de cada real, de cada recurso, de tudo que Deus colocou para nós, que Ele colocou para nós administrarmos, que Ele colocou para que virasse provisão do reino. Você vai ter que dar conta, irmão.
Você vai ter que dar conta do seu tempo, do seu dinheiro, da sua casa, do seu carro. Você vai ter que dar conta de tudo. Os cristãos nessa época eram colocados como tochas humanas no jardim de Nero. Era jogado cera neles. E eles queimavam a noite inteira. E Jesus não foi lá salvar. E não teve anjo tirando. Conta-se que numa feita faltou madeira para crucificar os cristãos. Faltou madeira em Roma para fazer cruz e crucificar os cristãos. Homem, mulher, criança, velho, faltou madeira. Mas o que fazia esses homens e mulheres entrar no Coliseu e olhar para o leão e não negar a fé e não ter medo? É porque eles sabiam que o amanhã estava esperando eles, e era Jesus Cristo que estava vivo, e eles também viveriam. E você reclamando. Não quero minimizar a sua dor, porque com certeza dor não se minimiza. Dor é dor. Mas diante do remédio dessa manhã, o meu desejo é que você seja curado. O desejo do meu coração é que você viva uma vida que vale a pena. Eu não me esqueço daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu? Para mim é uma das maiores lições que existe. Uma família, uma mãe que já tinha perdido, tinham 4 filhos na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Tinham morrido 3 já. Então sai uma ordem do presidente para que fossem atrás do último e levassem de volta para a mãe, para ela ficar com pelo menos um. Se faz um esquadrão então de vários homens, soldados, para ir atrás desse homem chamado Ryan. E diante do filme eles vão passando por dificuldades, enfrentando os inimigos, e boa parte deles morrem. Atrás de um homem, vários homens morrem. Mas no final do filme, concluindo, quando o Ryan é encontrado, o comandante da tropa, o capitão, ele olha para o Ryan e diz assim: viva de uma forma que possa valer a pena ter feito tudo isso. A nossa vida tem que valer a pena. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Ei, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Você está
só por causa de um propósito. Homens e mulheres de Deus vivem por propósito. Sabe por quê? Preste atenção. Versículo 32 vai dizer assim. Liga o 19 com 32. Porque se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso. 31. 30. De igual modo, nós mesmos, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, Paulo está falando. E afirmo isso, irmãos, por quanto sois meus orgulho, porque sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. E olha o que ele diz: portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Paulo está dizendo, ei, não faz sentido, se tudo que eu vivi, se tudo que eu passei. E ele lembra de um tempo que ele passou em Éfeso, que a provação foi tanto que Paulo, ele estava quase que desistindo da vida, ele fala. Ele está dizendo, por que vocês acham que eu lutei? Por que vocês acham que eu passei por tudo isso? Porque se Cristo não ressuscitou, se não é verdade, se não foi por algo eterno, ei, escute! Que razão tem? E para mim, ele fecha o argumento de uma forma extraordinária. Ora, se os mortos não ressuscitam, quer dizer, se não há uma vida após essa, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Era a ideia de alguns filósofos. O que tem para se viver é essa vida só. Come e bebe, viva como você puder viver, porque acabou. O que tem é o que você está vendo, o que tem é o que se dá para tomar e pegar, o que tem é o que dá para se viver nessa vida. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Agora, sabe que o que é pior? O pior é que tem crente que vive desse jeito e não percebeu ainda. Vive para comer e beber. Vive para viver essa vida, só. A sua vida, suas motivações, o levantar de manhã tem a ver com o que essa vida pode dar. E Paulo está dizendo, se é isso, então, por que eu vivi tudo isso? Ele está dizendo, não é isso não. Nós somos homens eternos. Nós lutamos por coisas eternas. Coisas eternas.
desfaço de tudo que me embaraça e caminho firmemente para ti. Eu não corro como quem corre pra nada, eu não vivo como quem vive pra si. Me desfaço de tudo que me embaraça e caminho firmemente para ti. Ei. Eu não corro como quem corre para nada. Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim: porque eu não desfiro soco como se estivesse socando o vento. Eu conheço o meu alvo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei porque eu estou correndo. Eu não corro por nada. Eu corro como alguém que corre para o alvo. Ei, o que você está fazendo da sua vida? Eu vou perguntar uma vez. Motivo para desanimar, cada um de nós temos um. Motivo para parar, todos nós temos. Temos quando não estamos apontando para o alvo correto. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim: se você está sofrendo por coisa que você fez, logo já é um sofrimento que você merece. Então segura, porque você merece. Estou parafraseando a Bíblia do pastor Cláudio, mas é isso que ele diz. Agora, se você está sofrendo por algo que você não fez, ele, aconteceu comigo também, e eu estou contemplando, e eu vou te ajudar. Eu não entendo o cristão não saber lidar com problema, com sofrimento. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do homem que sofreu, morreu e ressuscitou e disse: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem uma presença tão poderosa de Deus neste lugar. Deus está trazendo pessoas de volta, Ele está recolocando, Ele está reposicionando, Ele está liberando um som de cura. Eu não vivo como quem corre por nada, eu não vivo como quem vive para si. Me desfaço de tudo que me segura. A Bíblia diz assim que a gente tem que desfazer de todo o embaraço, laço embaraço que está impedindo a gente de avançar. Ei, irmão, o que está te impedindo de avançar? Ei, irmã, hoje é dia de desembaraçar. Sabe por quê? Porque Ele vive e ressuscitou. Não estou te prometendo nada nessa terra não. Eu só quero reafirmar uma promessa que tem, que lá no céu não pode ser comparada a glória que há de vir com o tempo da tribulação presente. Não tem comparação. Não tem comparação que você pode viver. O que você está passando não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Aí você vai dizer assim: por que Deus não vê o sofrimento? Por que não? Porque não pode se comparar. Porque quando chegar, e Ele diz que é mais ou menos assim, sabe? A mulher que sofre dores de parto é horrível, é terrível. As irmãs que passaram por isso sabem. Mas quando o bebê chega e é colocado no seu colo, nem lembra da dor. Ou se lembra, aquilo que está vale mais do que qualquer coisa. Hoje é dia de desembaraço. O que está te impedindo de andar? De andar não, de correr. Sabe por quê? Porque vai ter um dia que nós não vamos estar mais aqui. Quando o meu nome for esquecido aqui,
Sabe por quê? Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. A história da humanidade não é a história da humanidade, é a história de um Deus que criou a humanidade. Quando Ele se apresenta, Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ai, meu irmão, levanta a tua mão aí, vamos liberar aí. Glorifica o nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo tratar com você essa manhã. Deixa o Espírito Santo tratar com você essa manhã. Ele está falando com muita gente aqui hoje. Ele quer te colocar de pé. Dia e noite suba de nossa
canção. Um dia será uma só canção, sem parar, sem cessar, sem ter que ir embora. Um dia será uma só canção. Um dia será uma só canção, sem parar, sem cessar, sem ter que ir embora. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está alinhando pessoas aqui nessa manhã. Mais uma vez, eu não quero amenizar tua dor, o momento que você está vivendo, mas é hora de viver uma outra vida. É hora de tomar posse da ressurreição de Jesus, o Espírito de vida. Ei, nós somos seres eternos. Não maior é o que está em nós do que aquilo, do que aquele que é contra nós. Espírito Santo, agora é contigo. Contigo, Espírito Santo, faz. Ei, irmão, não tem gente aqui que vai ter experiência com Jesus. Tem gente aqui que vai ter experiência sobrenatural. Jesus vai te visitar no sonho. Você vai ter visão dele. Você vai ser cheio. Você vai sentir o poder, a presença dele. Você vai viver coisas extraordinárias. Está pesado, irmã, está pesado, irmão. Hoje é dia de deixar esse peso aqui. Hoje Jesus está dizendo assim, ó, pode crer, eu sou contigo. Ele prometeu, estarei convosco todos os dias. Pode contar comigo, Jesus. Pode contar comigo. O Senhor morreu, ressuscitou e me deu vida. E eu vou gastar minha vida por amor a Ti. Eu vou gastar minha vida a Tua causa. Eu vou gastar minha vida a Teu Evangelho. Eu vou gastar a minha vida a Tua mensagem. Eu vou gastar minha vida aquilo que o Teu coração deseja, para que depois da minha morte eu possa viver a vida que o Senhor tem para mim. Porque essa é para gastar aqui. Eu vou gastar tudo que eu tenho, eu vou gastar tudo que eu sou, eu vou gastar minha saúde, eu vou gastar minha vida, eu vou gastar meu dinheiro, eu vou gastar tudo. Eu vou gastar tudo, Deus, não vai ficar nada, nada por final. Não vai ter, Deus, não vai ter nada, Deus. Eu me comprometo, não pode ter nada, não pode ter sobrado nada. Eu vou ter que gastar tudo, porque eu vou ter que chegar igual Paulo um dia. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É tempo de combater o bom combate. Tem uma cidade para ganhar, que é a nossa primeira missão. Tem um estado para a gente ganhar, que é a nossa segunda missão. Tem uma nação para ganhar, porque é a nossa terceira missão. E tem um mundo para ganhar, que é a nossa última missão. E sediei minhas testemunhas até os confins da terra. Tem gente que está aqui que vai para os confins da terra. Por favor, quero orar por você agora. Fique de pé todos comigo, eu já vou te despedir.